Olá pessoal, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Anderson Oliveira, professor e tecnólogo em refrigeração e climatização. E essa pecinha aí que vocês estão vendo aí, ó, rodando aí, girando e tal, é o tema da nossa aula, fan coil. Você sabe o que é um fan coil? Para que serve um fan coil? Como é que funciona um fan coil? Vamos lá então. Sistemas de climatização, hoje se eu falar para você, fala aí um tipo de condicionador de ar ou ar-condicionado, que é o nome popular, você vai falar, obviamente, a linha split, né? Existem diversos tipos de equipamentos, tá? E o tipo fan coil, ele é um condicionador de ar do tipo comercial. Pode também ser utilizado em residências, mas em residências aí de alto padrão, porque para eu ter esse sistema aqui funcionando, eu preciso de uma central de água gelada, conhecido como chiller, tá? Então, o que é o fan coil? O fan coil nada mais é que um trocador de calor. Seria ali o conjunto de uma serpentina, é isso aqui que vocês estão vendo, ó. É uma serpentina que, ao invés de passar nessa serpentina, na entrada e na saída dessa serpentina, passar fluido refrigerante, como o evaporador do split, por exemplo, vai passar água gelada, tá? Então aqui eu tenho conexões hidráulicas, onde eu vou ter entrada e saída de água gelada. Então, nesse trocador de calor aqui, conhecido como fan coil, nesse evaporador, ao invés de eu ter fluido refrigerante circulando na entrada e na saída, eu vou ter água gelada. A temperatura dessa água vai estar em torno aí na entrada, em torno de 5 a 7 graus Celsius na entrada, e na saída em torno aí de 12 a 14, aí depende muito do projeto, tá? Mas a média aí entra com 7 e sai com 12. Geralmente eu vou ter um ΔT aqui de 5 graus entre a entrada e a saída desse fan coil, tá? E aí eu tenho então, se eu tenho uma rede hidráulica, deixa eu ver aqui, ó. Se eu tenho uma rede hidráulica, obviamente que eu preciso aqui de uma saída de dreno, então eu tenho essa bandeja de dreno aqui, tá? Esse ventilador aqui, ó, nessa montagem, em especial, é o ventilador do tipo soprador. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a parte da serpentina, que é essa parte aqui. Aí eu giro aqui, ó, e eu tenho a parte do ventilador. Tá? Aqui é um filtro, obviamente, né? Toda a entrada de ar no evaporador, no trocador de calor, tem que ter um filtro, né? Para ali evitar com que a sujeira vá até a serpentina. Então, eu tenho um filtro. E aqui eu tenho um ventilador, tá? Chamado aí, o pessoal chama de turbina, né? Mas o nome técnico desse tipo de ventilador é o ventilador Sirocco, tá? Ou o ventilador radial. Eu vou entrar aqui, ó. E aí, dá uma olhadinha aqui, que bacana. Opa, saiu fora porque... Volta aqui, peraí. Deixa eu posicionar legal para vocês aqui, ó. Aí eu tenho, então, um ventilador do tipo monofásico. E aí eu tenho aqui o detalhe, então, do meu capacitor, né? Tá vendo, ó? Detalhezinho bacana. Opa. Detalhezinho bacana aqui do capacitor. Então, eu tenho um ventilador aqui que ele tem um capacitor. E aí ele tem uma aspiração aqui, ó. Alguns são com eixo duplo, que eu vou te mostrar já, tá? Mas nesse caso aqui, é uma evoluta só. O que é evoluta? Evoluta é essa peça aqui, ó, que envolve a hélice radial, tá? Isso aqui eu chamo de evoluta, tá? Alguns chamam de voluta, mas evoluta é o nome técnico. Então eu tenho aqui a evoluta, onde esse eixo ele transpassa, então, essa evoluta dividida em duas partes, ó. Opa, cadê? Aqui você vai ver, tá vendo a divisão aqui, ó? É uma evoluta dividida em duas partes, tá? Geralmente aí, os antigos têm aí o motor elétrico mais convencional, né? E outros mais modernos têm um motor elétrico aqui eletrônico, tá? Para questão de desempenho, consumo de energia e tudo mais, tá bom? Então aqui é o nosso motor elétrico monofásico. E aí, na parte de dentro, ó, então nós vimos aqui motor elétrico, a parte da hélice radial, né? Ventilador tipo Sirocco. E aqui eu vou entrar na parte da bandeja. Ó, essa é a parte de dentro, é a visão de dentro, tá? Tem que tomar bastante cuidado, porque essa parte da bandeja, a parte interna, que muita gente às vezes não dá muita atenção, mas é exatamente a parte que tem que ter um dos maiores cuidados. Por quê? Porque a condensação vinda aqui da serpentina, ó, tá vendo a serpentina? A condensação aqui, ó, vinda da serpentina, ela vai escorrer por essa bandeja, e essa bandeja vai criar um limo, tá? E esse limo pode ocasionar aí o entupimento da saída de dreno. Então é muito comum ter transbordamento de bandeja de fan coil,
tá? É muito comum. Então tem que ter aí um biofilme, tem que ter produtos específicos para fazer manutenção, tá? Essa então é a visão na parte de dentro, né? Então aqui esses 4 parafusos são os parafusos, de fixação do fan coil, tá? São os parafusos de fixação do fan coil. E aqui a parte interna. Então eu tenho o serpentina do lado, recebendo água gelada, com ΔT aproximadamente de 5,5 graus. A bandeja, a fixação aqui. Cadê? Deixa eu melhorar aqui. Deixa eu sair fora. A saída do ar. Cadê a saída do ar? Vamos entrar lá de novo. Aqui, ó. A saída do ar. Tá? Nesse caso em específico, esse ventilador ele é do tipo soprador. O que é o ventilador do tipo soprador? Ventilador do tipo soprador é que o ar ele é impulsionado para ir de encontro à serpentina. Então ele vai soprar na serpentina. Então aqui, ó, eu tenho uma hélice, ó, tá vendo? Eu tenho uma hélice e o ar vai sair por aqui. Então ele vai soprar o ar na serpentina. Mas existem também fan coils modulares, tá? Onde eu posso ter, ao invés de ter essa montagem, eu posso ter, por exemplo, o ventilador na parte de cima, tá? Um módulo da serpentina, um módulo do ventilador na parte de cima, na parte de baixo, enfim. Filtro, geralmente vai ser um filtro para partículas um pouco mais grossas, né? Seria aí o G4, G5. E aí eu tenho na entrada e na saída aqui, eu tenho uma válvula proporcional e filtro Y. Então não é só isso aqui. Alguns fan coils ainda tem termômetro na entrada e na saída, manômetro na entrada e na saída. Ele tem um filtro Y na entrada e sensor de temperatura para que a válvula consiga modular o fluxo de água de acordo com a demanda. Ou seja, se o ambiente está muito quente, a válvula de entrada de água gelada vai abrir 100% para resfriar o mais rápido possível. À medida que a temperatura vai chegando no valor de set point, esse sensor manda uma informação para a válvula, 2 vias ou 3 vias, dependendo do tamanho do fan coil, e aí essa válvula ela é proporcional, ou seja, ela vai fechando a passagem de água conforme a demanda da carga térmica, ok? Bem, aqui eu já estou num outro ambiente, né? Na prática aqui, eu estou com um salão de eventos aqui, ó, cheio de difusores aqui, ó, saindo o ar aqui e tal. E aí eu vou mostrar para vocês o equipamento instalado, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar o equipamento instalado aqui, ó. Eu vou direto na termostato, aí eu tenho um termostato para fazer o controle de temperatura. E eu vou tentar aqui achar, aqui, ó, o ambiente no qual está o equipamento. Ó, então aqui ele está acima do forro, tá? Ele está acima do forro. E aí, ó, tá vendo? Esse ventilador aqui já é um ventilador de eixo duplo, tá? É um ventilador eletrônico, continua sendo um ventilador eletrônico, mas é um ventilador de eixo duplo. Tranquilo? Aí eu tenho na parte de baixo aqui, ó, filtro, na parte de baixo. Aqui é o acesso e aqui seria a saída do difusor. Deixa eu pegar um outro aqui, que facilita, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar perto da... Ó, a válvula que eu falei para vocês. Essa daqui, nesse caso, esse fan coil ele tem 2 serpentinas, tá? E alguns, não é muito comum para nós aqui, mas em muitos locais você tem serpentina de água gelada e serpentina de água quente no mesmo equipamento, tá? Então aqui eu tenho uma grelha, um acesso da manutenção, grelha, acesso da manutenção e difusor. O ar entra pela grelha, passa pelo filtro. Tá vendo? Retirei aqui, ó, ele passa pelo filtro e vai lá pro, tá vendo aqui, ó, parte de cima, ó, tá? E ele vai lá pro equipamento. Deixa eu melhorar isso aqui para vocês darem uma olhada. Condensação, aqui, ó, a parte hidráulica. Então tá aqui, ó, válvula proporcional a essa válvula aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho uma serpentina dupla, ó, um conjunto de serpentina, outra serpentina, aí eu tenho um ventilador aqui. Esse sistema geralmente é um sistema dutado, tá? Então eu tenho um duto aí, principalmente na insuflação ou no insuflamento, né? Para poder deslocar aí esse ar nesse ambiente aqui. Então geralmente ele é dutado, não é da forma que está aí, mas como nós temos o simulador para poder fazer as aulas práticas, então ele está dessa forma aí, tá? Bem, aqui é uma outra visão, né, ó. Como eu mostrei para vocês, ó. Eu tenho então a parte da serpentina,
Aqui eu tenho a posição das hélices aqui também do tipo soprador, e aqui a bandeja de dreno, né? Então aqui um outro detalhe, olha que bacana, que para quem já trabalhou com isso sabe que está bem real, né? Essa é a parte bacana. Agora eu vou só dar um destaque aqui para a válvula proporcional. Então tá aqui, pessoal, ó. Nesse caso aqui eu tenho, né, como eu falei, duas serpentinas aqui, ó, duas serpentinas, então duas válvulas proporcionais. As válvulas, geralmente elas são instaladas na saída, tá? Elas não são instaladas na entrada do equipamento, são instaladas na saída. Opa. Aqui, ó, são instaladas na saída. Então nessa entrada aqui seria a entrada e a saída da primeira serpentina, e aqui a entrada e a saída da segunda serpentina, no caso essa segunda válvula aqui, tá? Válvula duas vias, uma válvula proporcional, então eu tenho um termostato que controla ela em função da temperatura do ar que está passando no retorno de ar do fan coil, tá bom? Aqui obviamente tem que ter um filtro Y para evitar que venha sujeira na tubulação, né, dentro do fan coil, conforme essas imagens que vocês estão vendo aí, tá? Nessas imagens dá para ver aí que você tem então o filtro Y e a válvula proporcional. Então o filtro Y ele vai estar na entrada e a válvula proporcional vai estar na saída. À medida que a temperatura vai aumentando e vai diminuindo, o sensor de temperatura recebe esse sinal, e recebendo esse sinal então ele vai modular essa válvula, tá? Nesse caso aqui ele trabalha com duas válvulas, mas a maioria trabalha com uma. Pode ser válvula de uma via, pode ser válvula duas vias. E para finalizar, né, lembrando que o retorno, no caso onde está o filtro aqui, ó, o retorno pode ou não ser dutado, tá? Alguns equipamentos aí, dependendo, faz o retorno pelo forro, que é bastante comum, mas aqui o insuflamento através do difusor, ele é 100% dutado. Além de ser dutado, ele recebe também isolamento térmico no seu trecho de duto, tá? Então o retorno pode ser ou não pelo forro, mas o insuflamento ele é dutado. Então é isso aí, pessoal. Nós temos então, né, o fan coil aqui com ventilador de dupla aspiração, né? Nesse caso aqui ele é soprador. E nós temos também aquele outro, que é esse fan coil aqui, né, com aspiração única, mas nesse caso aqui, vou botar aqui, ó. Nesse caso aqui ele não tem um eixo duplo, né? Nesse caso aqui ele tem apenas esse eixo. Vou mostrar aqui. Ele tem apenas esse eixo aqui, fazendo a interligação do motor elétrico com a hélice radial, tá? Ou ventilador Sirocco. Tranquilo, pessoal? Então isso aqui é um fan coil. Se você não conhece ou tinha algumas dúvidas, tá aí. Se você gostou, não esqueça, né? Deixa aquele like, compartilha. Tem alguma dúvida, coloque aí que nós respondemos a vocês na medida do possível. Tranquilo, pessoal? Um abraço, sucesso, até mais. Valeu!